Hello, 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 todos e todas aí nessa sexta-feira gorda. Ao som de Madonna, Holiday. Sexta-feira à noite é um dia bacana pra gente curtir e um dia que a gente pode bater um papo sobre estética, né? Ainda tem muita gente em casa e eu acho que essas coisas são interessantes. Então, para você que está interessado ou interessada nisso, bem-vindos, bem-vindas. Mandem coraçõezinhos, boa noite todo mundo e, claro, compartilhem com as pessoas que vocês acham, se vocês pensam que possam se interessar. Não é mesmo, Nicole, Kelly, Ludson Rodrigues, Marido Alves, Júlio Oliveira, Jonatas, bem-vindos, bem-vindas a todos aqui. Mais uma vez, Madonna, Holiday, para dar uma saculejada nessa história. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem-vindos, amigos. É um prazer tê-los aqui. E hoje eu escolhi um tema que eu vejo todo santo dia, que é flacidez facial, né? Antes de mais nada, todo mundo ainda tem que se cuidar. Eu estava ali vendo agora mesmo o presidente Trump dos Estados Unidos está indo para o hospital para tomar medicação. A gente não deve minimizar essa pandemia, não, viu, gente? Os números estão caindo, graças a Deus, mas o vírus está solto e a gente não tem vacina. Então, máscara e realmente se cuidem. Não minimizem o problema que a gente está vivendo. Bom, então eu quero começar a falar sobre flacidez facial, lembrando duas coisas para vocês. A primeira delas é que não existe um procedimento mágico, sabe? Não existe aquele tratamento que você vai chegar no consultório do seu cirurgião plástico, da sua cirurgiã plástica ou dermatologista, e vai perguntar o que tem de bom para levantar tudo, preencher linhas de expressão. Não existe, gente. Eu queria usar até um exemplo em relação a isso. Hoje eu recebi uma moça, está em torno de 50 anos lá no consultório, e ela me disse o seguinte: olha, eu nunca fui muito ligada nesse negócio de plástica, de procedimento, eu tenho um pouco de preguiça de usar creme, e eu estou me incomodando com isso aqui. E quando eu me abaixo, tem uma flacidez que me incomoda muito. O que eu uso? Falei, em primeiro lugar, você tem que usar o hábito de se cuidar. Cigarro não, sol em excesso não, use produtos na pele, ingira algum tipo de substância que vai ajudar no seu colágeno e faça tratamento. Não existe existe um conjunto de coisas que a gente tem que começar a usar para ter sempre um rosto bem cuidado, entende? Então, primeira coisa, mais importante, não tem um tratamento. O que a gente vai falar agora é sobre um conjunto de opções que a gente pode escolher para usar no rosto. Boa noite, Sayonara. Boa noite, Vitor Gabriel, Ica Galvão, a Liga de Cirurgia Plástica. Muito bem, que bom que vocês estão aí. Então, gente, a primeira coisa é essa. Eu queria lembrar, é isso. 2020, o ano louco, a gente não tem um super tratamento que vai fazer com que o seu rosto levante de um dia para o outro. Não tem um procedimento que vai fazer com que o seu pé de galinha suma totalmente, nem só com o Botox, tem coisas que você precisa associar. Isso é o primeiro conceito que a gente tem que lembrar. Você tem que ter o hábito de se tratar, você tem que ter o hábito de se cuidar. Do jeito que você cuida do seu carro, da sua casa, das suas coisas, você vai começar a cuidar do seu rosto, não é? Por quê? Mas não me incomoda. Bom, é uma questão de valores. Então, se você não se incomoda, não trata, a vida é assim. Mas se você, de repente, começa a se incomodar, ali pelos 30, 40, 50 anos, está na hora de começar e é isso que a gente vai falar hoje. A segunda coisa importante que eu quero deixar claro aqui é que a cirurgia plástica de face, ela não acabou e ela não vai acabar. Existem pacientes que só vão fazer plástica, porque já tem uma alteração muito grande do rosto, e aí tem que ser uma cirurgia. Então, todos os procedimentos que a gente vai falar, que a gente hoje tem no mercado, eles são para pessoas que não têm uma indicação formal de uma plástica. Isso tem que se deixar muito claro. E aí, então, a pergunta começa assim, bom, como é que eu vou começar a me cuidar? Quando começa o problema? Gente, isso é uma questão de genética e de hábitos de vida. Se você fuma, toma todo o sol do mundo, não gosta de ingerir proteína, não faz o exercício, você tem tudo para ter uma pele e um rosto que vai desabar mais cedo.
Se você sempre usa produto, se você evita um excesso de sol, você tem tudo para ter um resultado mais rápido. Mas mesmo você que realmente não cuida muito, se você começa a se cuidar e mudar alguns hábitos de vida, vai valer muito a pena. Porque o que a gente vê é o seguinte, são meninas e homens também, que estão ali pelos 30, 40 anos e não ligam muito para isso. Claro, né? Existe uma fase de vida que você tem tantas coisas, mas isso é como poupar seu dinheiro. Quanto mais cedo, melhor para você no futuro. Então, quanto mais cedo você cuidar do seu rosto, menos ele vai cair e num processo mais lento e mais controlado. A gente aqui não está tentando reverter o processo do envelhecimento, que isso é normal e graças a Deus todo mundo vai passar por ele. O que a gente faz é diminuir a intensidade e a velocidade desse processo. Isso tem que se deixar muito claro. Então vamos começar. Quando é que eu começo a me preocupar ou quando eu começo a incrementar coisas para que o meu rosto não comece a perder aquela firmeza tão rápido? Eu vou dizer para você, a gente fez uma live sobre colágeno e eu queria lembrar isso daí. Você sabe que depois dos 25 anos a gente começa a diminuir o ritmo da produção do colágeno. E a partir dos 30 anos a gente começa a perder 1% de colágeno a cada ano. Então, é um processo que começa muito antes do que quando a gente começa a perceber e se incomodar com ele. Então, a gente criou um programa na clínica, a gente deu um nome engraçado, um nome de marketing, mas tem que ter um nome. Então, a gente chama isso de Forever Young by Portal. O que é isso? Isso é uma forma de abordar pessoas jovens que elas estão começando a se incomodar. Cada vez mais eu recebo meninas de 25, de 30, 30 e poucos anos, e caras também, que me queixam assim, olha, meu bigode chinês está começando, o canto da minha boca está caindo, eu estou perdendo, meu rosto está ficando mais flácido. Então nessa hora, gente, é que é a hora da gente começar. E começa com o quê? Eu vou dar 2 dicas para vocês. A gente tem que usar produto na pele. Não adianta só tratamento. Se você tem seu carro e você não põe óleo no motor, o seu carro não vai funcionar. Então o produto na pele, ele vai depender de uma avaliação. Não dá para eu te falar agora, usa Vichy ou SkinCeuticals ou só manipulado, depende da avaliação. As peles podem ser de 16 tipos hoje em dia, tem uma amiga minha de Miami, ela classificou isso, não é mais só aquela coisa de seca, oleosa, mista, sensível, tem mais coisa nessa história. Então, dependendo da avaliação da sua pele, a gente vai determinar que ela tem tendência a ruga ou não, tendência a mancha ou não, se ela é oleosa ou não, se ela é sensível ou não. E baseado nisso, a gente sugere alguma coisa para você usar. Mas você tem que usar. Ah, mas eu não tenho paciência, eu compro e depois deixo lá no meu banheiro. Gente, isso é uma escala de valores. A gente tem que aprender que a nossa face, o nosso corpo precisa ser cuidado. Não adianta você chegar aos 50, cheio de marcas, cheio de problemas e querer reverter tudo de uma hora para outra. Não, começa aos poucos. Tem um produto nas suas mãos. Um fotoprotetor, por exemplo. Tem que ter um protetor solar, porque o sol ele é ótimo, ele transforma, ele ativa a vitamina D, ele vai lá no intestino, pega o cálcio, joga para os ossos. O sol precisa, a gente necessita disso, mas ele, em horas erradas, em quantidades erradas, ele é mais deletério, quer dizer, ele vai estragar sua pele, ele vai propiciar câncer, mancha e envelhecimento real. Então, protetor solar é a primeira coisa. A segunda coisa são produtos. É gel ou é creme? De um modo geral, pele oleosa, você vai usar gel. Pele seca, você vai usar creme. Bom, mas e a minha? Normal. Como é que faz? Tem que passar por uma avaliação. E aí a gente vai escolher um produto que você vai se adequar melhor. Mas a minha pele tudo irrita e dá problema. Tudo bem, tem peles que são assim mesmo, mas a gente tem que achar um meio termo, um produto. Eu gosto muito de manipulação, sabe? Eu adoro descobrir ativos, eu adoro fazer coquetéis bacanas para as peles e a gente faz, de um modo geral, a gente faz um pouquinho, porque daí a gente vai sentindo a reação da pessoa. Mas tem que usar produto na pele. Até quando eu vou usar produto? Agora é um castigo? Não. Você vai usar enquanto você está viva ou enquanto você está vivo. É castigo? Não é não. É um presente que a ciência te dá para você continuar sempre bem e se gostando, né? Eu, por exemplo, estou me vendo aqui, já estou pensando, minha pele assim, eu não sou um paranoico, as pessoas não têm que ser paranoicas,
Mas a gente tem que se olhar e do mesmo jeito que você vê sua casa, você tem que pensar que você quer ver uma casa bacana, bem cuidada, independente de quantos anos a casa tenha. A gente é a mesma coisa. Não interessa você ter 30, 50, 70 anos, você tem que estar bem cuidado. Não é reverter o processo do envelhecimento. Então a primeira dica é isso, produto na pele. Proteja a sua pele sempre, no mínimo, com um protetor solar. A segunda dica, você tem que ingerir coisas que vão ajudar você e aos seus tratamentos a ter mais colágeno. Na live de colágeno a gente falou bastante sobre isso, mas eu queria só lembrar duas coisas. Uma delas é a ingestão de peptídeo bioativo. No mercado a gente tem dois tipos bem bacanas, que é o Peptan e o Verisol. Aí você vai ver lá, tem várias marcas no mercado, você compra pela Amazon. É interessante você usar um desses tipos, o mais utilizado talvez seja o Verisol. Você vê lá no frasco, pode ser em pó, pode ser em cápsula. Em pó é legal porque você mistura num suco, mistura num alimento que você quer, que você goste. Mas a cápsula é mais prática, porque você viaja, você não tem tempo de preparar nada no meio do seu trabalho. Então você já pega a cápsula, já toma e pronto. Que tipo? Isso precisa de uma avaliação, uma prescrição. Os médicos ou os nutrólogos, nutricionistas vão te sugerir isso daí. Mas tem que tomar. Por quê? Porque a gente vai degradar o colágeno. A gente começa, como eu falei, depois dos 30 anos principalmente, a produzir menos e gastar mais. Então a conta não fecha. Eu preciso tomar, né? Então sugestões assim, use colágeno que tenha vitaminas, como a vitamina C, por exemplo, que ela acelera a produção de colágeno jovem e de fibra elástica. A vitamina A e vitamina B, elas também ajudam nessa aceleração da produção do colágeno. Quer dizer, há compostos que aí você precisa de uma orientação. Não dá para a gente falar assim, do modo geral, para todo mundo, não existe uma fórmula só. Mais uma dica, Verisol e Peptan, que são os dois tipos de colágeno hidrolisado, porque como a gente falou na outra live, se eu pegar uma molécula de colágeno inteira e comer, eu não vou absorver direito. Então as indústrias elas começaram a quebrar a molécula grande, elas hidrolisam. E aí a gente fica com os pedacinhos pequenininhos, a gente ingere, a gente consegue absorver e aí a gente tem uma produção melhor de colágeno. Você vai ver isso na sua pele e principalmente quando você associa silício orgânico, que também não tem assim de qualquer jeito, precisa comprar. Na Europa tem, a gente pode comprar pela Amazon por esses veículos assim. Mas aqui no Brasil a gente pode manipular, chama-se Ex-Nutriment. É um silício orgânico que ajuda bastante a enroscar, para a gente, assim, dar um exemplo, a enroscar as moléculas de colágeno e a molécula de colágeno enroscada faz uma pele firme. E aí ingerindo esse tal de silício, toma nota disso, colágeno hidrolisado, que é o Verisol ou Peptan, mais silício orgânico, que é o Ex-Nutriment, você está fazendo uma molécula mais firme e mais enroscada. Em outras palavras, seria isso. Além de ver uma pele que vai aos poucos, não é mágica, aos poucos você percebe que a pele vai melhorando de textura, de aspecto, mas também unha e cabelo. A gente usa, por exemplo, o Ex-Nutriment, pode ser com colágeno junto, até para estimular, ou pelo menos para não permitir uma queda violenta de cabelo. Então, gente, flacidez facial, a gente só vai falar se a gente faz essa introdução. Eu preciso falar de produto para essa pele e uma dieta com reposição daquilo que eu vou precisar, que é colágeno, que é fibra elástica e outras coisas que vão te ajudar a ter uma pele mais firme. Aí a gente começa. Bom, tudo bem. É um garoto, é uma garota de 30 anos, começou a perceber que, olha, uma das queixas mais comuns, estou começando com Jaws aqui. Bom, eu estou com 58, eu tenho, mas também eu me cuido, né? Senão tá todo lá. Então começa com o tal do Jaws e um bigodinho chinês. Vocês sabem por que acontece isso? Porque a nossa face, a gente tem camadas sobrepostas. O nosso corpo todo é assim. Mas como a gente está falando de face, a gente vai chamar atenção para isso. São camadas. Vocês estão me vendo falando e eu estou movimentando a minha pele, porque abaixo da minha pele eu tenho uma máscara, todos temos.
uma máscara de vários musculozinhos que trabalham de um modo conjunto. Eles são atados uns aos outros e eles fazem um equilíbrio, principalmente na boca. Quando eu falo isso assim, eu estou usando um órgão, vamos chamar assim, que se chama isthmus, que é o conjunto desses musculozinhos. Eles têm tecido fibrótico entre eles e que vão dar sustentação para minha boca não ficar caindo, para minha pálpebra não piscar errado. Então, essa máscara de tecido muscular e de tecido fibrótico, que chama-se isthmus, é que me dá a expressão. Mas, além disso, me permite fixar, por exemplo, dar firmeza à minha boca para a gente comer, enfim, para a gente fechar os olhos, etc. Entre essa máscara de músculos e a minha pele, eu tenho uma camada de gordura, sabe? E abaixo desses músculos eu tenho mais bolinhas de gordura e depois os ligamentos e os meus ossos, entende? Então, exatamente por causa dessa sobreposição de camadas e pelo uso, olha o tanto de careta que eu estou fazendo. Eu estou virando, estou ralando. Então, isso vai fazendo com que essas camadas de gordura, elas vão perdendo a fixação. E o nosso rosto começa a cair. Então, um dos sinais assim que a gente vê mais no consultório, sem teoria chata aqui, mas o que a gente vê, se a gente não soubesse de nada, se eu ficasse lá no consultório esses 28 anos só olhando, eu vou perceber que as pessoas elas começam com um esvaziamento aqui, depois a formação do bigode chinês, cai o canto da boca, o jaws e começa a insuportável papada. Então, gente, quanto mais cedo a gente faz alguma coisa para essas camadas se manterem mais coladas, menos intensa é a tal da flacidez de face. Então o que eu vou fazer? É Botox? Tadinho do Botox, né? Botox é o amigo e o vilão de todo mundo. O sujeito tem uma boca desse tamanho, parece um pato, todo mundo fala que fez Botox demais. O sujeito tem um peito desse tamanho, mas fez Botox demais. Tudo é Botox. Gente, Botox é só para tirar, controlar a intensidade da mímica facial. Eu não vou tirar a sua expressão, a gente vai controlar para tirar um pouco da intensidade, porque, mas eu não quero perder a expressão. Eu respeito isso, mas diminui parte disso, porque uma intensidade grande desses movimentos vão quebrar sua pele. Tá vendo? Eu já tenho umas fraturinhas e eu me cuido, hein? Senão estava um negócio horroroso. Então, a primeira coisa, quando você percebe nessa faixa de idade, porque não tem idade, esse negócio de 30 anos faz isso, 40 anos faz aquilo, isso é ridículo, porque existe uma coisa que chama-se genética, e além da genética tem a epigenética, que são os fatores ambientais, como dieta, cigarro, sol, estresse, etc., que vão alterar esse nosso processo. Então, não é por idade, mas, de um modo geral, lá pelos 30 anos está na hora de você, produto na sua pele, fazer o uso de reposição de colágeno, já tem sentido sim. Faça um Botox, aliás é um parágrafo aqui, existem coisas assim, imagina, a pessoa tem 20 anos, já fez Botox, meu Deus, vamos mudar a nossa cabeça? Se o sujeito não tem aquela linha que está aparecendo, pela intensidade da movimentação, ela não precisa de Botox. Tanto se tiver 20 anos, 30 ou 40, a idade não interessa. Mas se for uma pessoa de 20 anos, com uma pele frágil, fina, clara, branquinha, e que já está começando a marcar por causa da expressão, faça Botox urgente. Porque senão você vai ficar esperando os tais dos 30 anos, e lá nos 30 anos você já vai precisar de Botox, bioestimulador, mais um laser para tirar as fissuras da sua pele. Então, Botox não é absurdo nenhum uma pessoa de 19, 20 anos fazer. Vocês estão entendendo? Eu entendo a preocupação de todo mundo, porque existem mitos por aí. Se fizer Botox agora, você vai ficar um dependente químico e se você parar de fazer, sua pele derrete. Isso tudo é mentira, é bobagem. Não existe isso. Se você faz o Botox hoje e não faz nunca mais, durante 4, 6 meses, a sua pele vai parar de quebrar. Mas depois que o efeito passa, ela volta como era. Então houve uma parada. Isso é produtivo. Não atrapalha a sua pele. Entendem? Entendam, né? Eu sei que vocês entendem. Mas é legal para contar para as pessoas, porque tem muito mito ainda.
Depois, você tem que pensar no seu colágeno, né? 30 e poucos anos, está começando aqui, está na hora de fazer um preenchimento? Geralmente sim. Quando começa o bigode chinês, está na hora de pensar num preenchimento. Com o quê? Com ácido hialurônico, por exemplo, que a gente faz muito. Tem várias marcas, Juvederm, Belotero, Restylane, Perfecta, vários. Aí o médico vai escolher o que ele acha que é o melhor. Depois começa, falamos de botox, falamos de preenchimento, de creme, vamos tomar um pouco de colágeno, né? Aí começa a uma perda real de firmeza. Aí você mesmo sendo jovem, eu vou te sugerir alguma coisa para você fazer com que os tecidos fiquem mais firmes. Aí a gente pode imaginar uma série de tecnologias. Eu estou aqui pensando no ultrassom focado de alta intensidade. Chama-se HIFU a tecnologia e a máquina tem várias. Eu gosto, a gente tem o Ultraformer, que é uma delas. Não queima, não dói, incomoda um pouco, mas não queima, não dá crosta, não fica vermelho. E você percebe que o seu rosto está ficando mais firme. Eu já fiz em mim, eu estava assim todo derretido, papada daqui até ali embaixo. Então você não reverte, gente, olha, esse tratamento ele não vai pegar sua papada e puxar que nem uma plástica, não. Mas vai reverter, em parte, dependendo da quantidade de colágeno que você tenha e da sua genética e de outras coisas. Então o resultado é particular para cada um. Mas os estudos mostram, e a experiência clínica também, que vale a pena sim. Não espera seu rosto cair, porque senão eu vou te operar. Tem problema? Não. Cirurgia é ótimo. Só que a anestesia geral tem cicatriz, pode ter infecção, uma cicatriz não caminha tão bem. Então eu acho, sinceramente, embora sendo cirurgião, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho mestrado em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento. Então, mesmo sendo cirurgião, e eu adoro operar, mas eu sinceramente acho que a gente precisa se cuidar para empurrar uma cirurgia o mais para lá depois, eventualmente, ou até não operar, não é? Aliás, um parênteses, você precisa operar para ficar mais jovem? Não. Você está feliz com o seu bulldog, que chama Jaws, com o seu bigode chinês, com suas rugas de expressão? Seja feliz, não precisa operar. Mas também não atrapalha quem queira, não é verdade? Então é isso, o processo ele vai se fazendo num colapso que o nosso rosto vai tendo. Toda vez que eu abro a boca, eu estou esticando os meus tecidos, eles vão perdendo a firmeza. Pega uma foto sua de 15, 18 anos. A gente tem uma máscara, não é? Aquela coisa uniforme, bonita. Aquilo nunca mais volta. Não, infelizmente não, porque aí é uma série de coisas e nem todas a gente consegue reverter, mas a gente consegue te deixar com a idade que você tem, bem cuidado. E eu acho que esse é o segredo. Bom, e aí o processo vai continuando, eu já estou com 38, com 40 anos, aí eu já tenho mais marcas, aqui já afundou mais, eu já vou pensar em outras coisas. Por exemplo, quando a gente vê um paciente assim, jovem, de 40, 50 anos, e está começando o jaw, sabe esse gordo? A pessoa vai perdendo essa mandíbula, esse desenho bacana. E o primeiro sinal é esse gordo que invade aqui. E aí atrapalha a sua região abaixo do mento, a gente vai chamar de papada. Então está na hora da gente tentar prender esses tecidos. Tem várias opções, eu adoro os fios de sustentação. Eu tenho um colega cirurgião plástico que fala mal, fio é bobagem. Gente, não é bobagem. Quando bem indicado e com uma técnica bacana, quando se escolhe o produto, tem muito a ver e vale a pena e você tem resultados legais. Sabe por quê? Porque no mínimo, você com o fio, ele vai prender com os ganchinhos que a gente tem, os seus tecidos, e essa tendência a descer vai ser freada. Então eu gosto de brincar com o paciente assim, se você não viu um resultado, já valeu. Claro que você vai ver. Mas eu digo, já valeu, porque você já botou um ancoramento lá. Seus tecidos não vão descer tão facilmente. Só que aí a gente tem que ver caso a caso. Porque hoje a gente tem um negócio, a gente já falou outras vezes, chama-se bioestimulador. Não são preenchedores, são trecos que a gente injeta que vão irritar de um jeito benigno os seus tecidos derme profunda, colágeno em meio à gordura, o SMAS, que é o tecido com músculo e tecido fibrótico. Então cria-se uma argamassa lá.
Então, seu rosto fica mais coeso e ele tende a ceder menos. Então, os bioestimuladores associados aos fios. E aí a gente já estava falando de preenchimentos, de um modo geral, aí nessa faixa de 38, 44. Olha lá, eu falei que não tem nada a ver com idade e já estou falando. Então, eu estou englobando um grupo. Muito mais do que só uma idade. Então, nessa faixa de idade, em geral, as pessoas de pele mais firme, de pele mais delicada, elas já vão se beneficiar disso. Por quê? A partir dali, principalmente, por exemplo, quando você perde peso, o sujeito malha muito, aí perdeu gordura, o que acontece? O rosto às vezes vai envelhecer. O que seria envelhecer? É perder desenho, perder regularidade. Toda vez que a gente tem aqueles sulcos, a gente envelhece, porque a gente tem um aspecto de desgaste, não é? Envelhecer é um negócio tão abstrato, né? Tá muito aqui na cabeça, mas vamos falar envelhecer olhando para a face. Então, nessa altura da vida, a gente já vai ter que lançar a mão de outras coisas um pouco mais invasivas. Aí eu vou trabalhar com terapias de aquecimento de colágeno de subcutâneo e de derme, como Ultraformer, mais um tratamento com microagulha e radiofrequência, e eu vou associar ao bioestimulador mais eventualmente um fio e os preenchedores. Gente, tem preenchedores, tem técnicas que a gente faz para elevar a sobrancelha. Quando a gente começa a perder a sustentação, isso, vão dando coraçãozinho, muito legal, e mandem um aviãozinho para quem que vocês querem que vejam. Bom, então, quando a gente começa a perder a sustentação da sobrancelha, a gente perde e ela desce por uma série de razões. Os músculos que puxam, etc. Mas também porque a gente perde a gordura aqui. Então, injeções na região do supercílio, muitas vezes fazem, não é você ficar com cara de louca, ou japonês, aquela coisa de fox eyes, que é legal, mas com cuidado, você perde então o desenho. E quando você faz o preenchimento nessa região, você estrutura a sobrancelha. E aí, às vezes, dá a impressão até que você fez a plástica de pálpebra, porque a sua sobrancelha ficou mais firme. Existem preenchedores, por exemplo, que a gente faz perto do osso, abaixo desse músculo aqui, e tira aquele fundo nessa região, que dá um aspecto ruim, né? Essa depressão temporal que a gente chama, quando ela é tratada, ela dá um efeito bem bacana no rosto. Então, todo procedimento que a gente vai fazer tem que ser feito, tem que ser analisado e definido, traçado um projeto daqui para baixo. Você não vai chegar no consultório e falar... Bom, você vai falar o que você quiser, lógico. Mas assim, o médico, ele não deve analisar um processo de queda começando pela papada. Vocês concordam? A papada é resultado. Claro, tem gente que tem uma gordura aqui, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando a papada da flacidez. É um resultado do nosso desabamento. Então a gente precisa começar aqui em cima. Eu vou reverter começando de cima para baixo. Eu preciso imaginar uma reposição de tecido, pode ser com gordura, por exemplo, nessa região temporal, abaixo do supercílio, nessa zona. Eu não estou falando de bochecha, aquela coisa ridícula, não. Sabe a Malévola? Aquele filme da Angelina Jolie? Aliás, vocês gostaram o flyerzinho que eu fiz? É a Angelina Jolie, aquela moça piscando, né? No filme Malévola, ela tem um malar aqui pontudo, feio, mas ela era um tipo, então ficou legal. Mas enfim, a gente repõe esse desenho nessa região, só com a reposição de tecido. Muitas vezes a gente trabalha o bigode chinês e às vezes até o canto da boca. Existem preenchimentos que a gente faz nas laterais e principalmente na redefinição da margem da mandíbula. MD Codes é um nome, Babyface é outro nome. Existem técnicas que os caras patenteiam, né? Mas o processo é um só, é repor tecido, porque com o processo do envelhecimento a gente perde tecido e os outros tecidos caem. Então, preenchimento de face lá pelos 40, 45, nem sempre resulta em cara grande. Sempre a gente escuta no consultório assim, por exemplo, eu tenho uma amiga, ficou um monstro, eu tenho não sei quem, viu aquele cara lá de Goiânia que fez um monte de coisa. Gente,
Essas aberrações não são cirurgia plástica, não é estética, não considera. Já dizia Galeno no século III, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então não é o preenchimento que causou aquilo, foi a mão do seu profissional que você escolheu. Ficou horroroso. Aí, não é, Celsa? Oi, Marta, irmã querida. Voljane, que bom que vocês estão aí, que legal, bem-vindas. Muito bem, já vou responder algumas perguntas. E só para terminar agora, eu estou falando numa certa sequência de vida, a gente tem aquele paciente, já temos meia hora, daqui a pouco a gente termina. Aquele paciente que chega para a gente e já me fala assim, por exemplo, eu já gastei um carro, já fiz todas essas máquinas, eu já fiz um preenchimento, não durou, eu vim aqui para operar. Tem esse paciente que depois de uma avaliação, se realmente tem indicação, vai operar. E tem os pacientes que não têm esse passado trágico, ou pelo menos que fizeram coisas legais, mas chegaram num grau de intensidade de queda, de tudo, que eles agora querem passar para um patamar além. E aí, meus amigos, minhas queridas amigas, tem a cirurgia plástica, que não vai morrer tão cedo. Cirurgia plástica pode ser feita com cicatrizes menores, a gente chama de mini liftings, embora o professor Pitangui detestava esse nome, mas existem casos que você pode fazer pequenas ascensões aqui na região temporal, às vezes você pode fazer o corte só aqui atrás da orelha para trabalhar pescoço, ou o contrário, só na face porque o pescoço está legal, ou então a gente faz tudo. O que a gente não faz mais hoje em dia é aquele corte aqui na testa, que arrancava tudo, isso acabou. Porque quando o paciente tem uma queda, a gente tem um lifting endoscópico. A gente usa câmeras, sabe? A gente usa a televisão, por exemplo, e aí usa câmeras, vai olhando na televisão, vai descolando os tecidos e reposiciona, etc. Então aquele corte imenso não existe mais. Sabe aquelas pessoas que ficavam com uma testa horrorosa, com cabelo lá em cima? Isso primeiro nunca foi plástico, hein? Se você vê alguém que está com o olho aberto, aquela orelha pregada horrorosa, desgracenta, com aquele cabelo lá em cima, um corte aqui na frente do cabelo até lá em cima, isso não é plástica. Meu respeito a meus colegas. Mas existem técnicas, professor Pitangui e várias pessoas ao longo da vida, das últimas décadas aí, publicaram um bando de coisas. O cirurgião tem que se, desenvolver, desculpa, parece arrogante falar isso, né? Mas eu acho que o cirurgião ou a cirurgiã tem que desenvolver um feeling, um bom senso. Vale a pena uma orelha pregada aqui embaixo, vale a pena um olho redondo, tudo assim, vale a pena isso, não vale. Não opere, não tem nada de errado em ter ruga, o envelhecimento é normal. Se você quer fazer alguma coisa, o seu cirurgião tem que, não precisa ser Deus, a gente não é infalível, mas pelo amor de Deus, tem algumas coisas que são inaceitáveis, né? Então, gente, isso vocês desconsiderem. Eu estou falando aqui de cirurgia plástica, não sou melhor que ninguém, parece arrogante, mas isso é fruto de estudos já publicados. Está tudo publicado. Isso não sou eu que detenho, não é o outro colega, isso é coletivo, né? Então, a cirurgia plástica bem feita, ela não te deixa repuxada, pelo contrário. Eu sempre gosto de mostrar fotos lá no consultório, porque nas mídias eu não posso, o Conselho Federal de Medicina proíbe, mas lá a gente deixa claro que eu não vou tirar todo o bigode chinês, eu não vou conseguir tirar tudo isso daqui, porque eu vou te fazer uma tração natural. As pessoas não vão saber o que você fez, elas vão ver que você está bem, que está bem cuidada, está refrescada, rejuvenescida, mas não está esticada. Que é o grande medo de todo mundo, né? Ninguém quer ficar patético. Você quer chegar numa festa e as pessoas ficarem com pena de você? Não, né? Acho que não. Então tem que tomar cuidado. Por isso, batendo na tecla, gente, plástica não morreu. Plástica existe. Plástica vai existir por muito tempo ainda, com todas essas máquinas. Porque tem pessoas que, por uma questão de genética ou de hábitos de vida, como eu já falei outras vezes, elas precisam de plástica. Então, uma cirurgia bem feita, ela vai te deixar igual, só que refrescada, sem mudar você, sem ficar ridícula assim, entende? Porque isso aí não é plástico. Ok, meus amigos, minhas queridas, é isso. A flacidez facial, se eu for agora resumir aqui, é o seguinte. Primeiro, é um processo natural. Segundo, como essa paciente que eu recebi hoje, não é uma ida ao consultório, você vai fazer plim e tudo sobe.
Não, isso aí é um processo que você vai começar a se cuidar. Ah, mas eu fui lá, o médico fez um negocinho e não vi nada. Puxa vida. Gente, isso falta conversa. O médico, a médica tem que conversar com você. Tem que deixar claro isso. As pessoas hoje estão embebecidas por essa tecnologia falsa de que tudo funciona, tudo resolve. Não, é um processo, é biologia, é resposta sua. Então, tem que se fazer uma escolha de procedimentos, mas você tem que entender que você tem que cooperar. Você tem que usar produtos, você tem que usar um protetor solar, reponha seu colágeno com indicação médica ou nutricionista. Você tem que fazer processos aos poucos. Ah, mas eu vou viver fazendo isso. Vida é uma decisão. É lógico que eu não estou falando que você vai entrar num consultório e morrer lá pagando um rio de dinheiro, fazendo um bando de aparelhinho. Isso é mercenário. Não é isso que eu estou falando. Falando assim, é um processo, tudo bem. Então hoje eu me incomodo com o meu bigode chinês, que nem a minha paciente de hoje. Eu propus a ela, ó, você está com 50 anos, a gente vai fazer o Agnes. É a primeira coisa para o seu caso. Se você me traz uma irmã, uma prima, uma amiga, talvez é outra coisa, talvez seja outra coisa, até uma plástica, entendem? Mas para essa moça é um processo que a gente vai começar, é uma história de cuidado que ela vai ter. Então vai ser Agnes agora, depois ela vai fazer um preenchimento, ela não gosta de Botox, tudo bem, tem Ultraformer, que espessa a nossa pele, diminui a intensidade das rugas, não tira que nem o Botox, mas também não deixa a pele ficar quebrando. Vocês estão entendendo? Então, resumo é isso. Você vai se cuidar, não vai evitar a flacidez total, mas vai trabalhá-la de um jeito que ela vai compor com a sua história e você vai estar sempre bem cuidado, sem cara de esticada. Creme, de uma vez, prometo. Creme, protetor solar, produtos de pele, aliás, protetor solar, colágeno oral, isso está provado que vale a pena. E começa esses procedimentos. Uma máquina, preenchimento, skin booster para sua pele, bioestimuladores, lá na frente um fio, depois você faz outra máquina. Tem o UV plasma, por exemplo, que você queima a pele da pálpebra superior, que ainda não está na hora de operar. E na hora certa, se é que você quer, e se realmente não tem assim, uma alternativa menos agressiva, faça a sua plástica. Cirurgia plástica vale a pena, fica legal, não te muda, principalmente quando a gente associa com o laser de gás carbônico fracionado, que renova a pele, fica maravilhosa, você vai ficar muito feliz. E aí, como a sua casa e o seu carro, você vai cuidar, não é? Não é? Sim, simples assim. Muito bem, gente, olha, eu adorei falar com vocês. Deixa eu ver aqui umas perguntas. Que legal. Vocês têm pergunta? Me manda pergunta. Ainda tenho bateria e tenho mais 20 minutos aqui antes que o Instagram derruba a nossa live. Oi, Julie, Jonatas, Aline, Lucas, Thaís. A bateria já está me apavorando aqui. Não sei, a gente carrega, mas gasta logo. Não sei. Valéria, as suas cirurgias sociais são perfeitas. Obrigado, querida. Oi, Evani Salomão. Que bom que você está aí. Ana Cristina Mendes. Mariana Oliveira, Luiz Scala, Jaide, Marcela Brideway, Giovana Santos, muito bem, Aline, enfim. Oi, Beatriz, tudo bem? Tânia Fênix, que bom que você está aí. Antônia Maria Araújo, Mayra Araújo, Jamerson, Marta, Emir, Érica. Oi, Érica, que bom que você está aí. Belatriz Matos, que bom. Rula, comment allez-vous, mon ami Rula? Où êtes-vous? Je vous attendrai dans la clinique. Hein? Jennifer Holanda, Érica, muito bem. Caterine Queiroz, que bom. Marcélia, Mite, Itapia. Belatriz Matos, quais marcas de protetor solar realmente protegem seu rosto? Isso é uma escolha, tem que se avaliar. Eu gosto muito da La Roche-Posay, por exemplo. Eu gosto da Rock. Eles têm alternativas para peles mais oleosas, para peles mais secas. Tem uns que têm cores. A Avene, por exemplo, tem uma pasta, tipo um pó que você usa, tem uma proteção bem bacana e ainda dá uma cor no seu rosto. A Heliocare tem... A Heliocare e a Sdim tem fotoprotetores em gel, que é muito legal para a pele oleosa. Tem muita gente que tem acne, aí passa um protetor solar em creme, aí a acne piora, aí acha que é alergia, continua botando. Não, Sdim e Heliocare. Tem que ver a sua pele para a gente definir qual é, não é? Muito bem, Cíntia Moraes, Emir Jesus, muito bem.
Boa noite, doutor Múcio. Aemir Jesus. Que prazer ouvir o senhor. Saudade do tempo que atendeu aqui em Unai. Deus te abençoe. Profissional muito bom. Obrigado, querida. Pois é, quando eu me formei lá no Pitangui, a minha irmã estava com câncer, ela morava em Unai, e eu montei um consultório lá em Unai para ficar com ela, ajudar a cuidar e tal. E aqui em Brasília também. Depois ela faleceu, aí, infelizmente, eu tive que ficar só em Brasília, mas eu gostava muito daí de Unai. Muita gente bacana que a gente operou, foi uma marca na minha vida, uma marca boa, não é? Isadora, querida, que bom. Silvia Lobo, muito bem. Chimele, oi Michele. Maria Pinheiro, socorro. Maria Pinheiro, tá em Dubai ou em Brasília? Não, eu tô em Brasília, eu vou para Dubai o mês que vem. Volgane, Belatriz, a aplicação de Botox pode ser considerada harmonização facial? É uma parte da harmonização, viu, Belatriz? A harmonização facial a gente chama um conjunto de coisas. Preenchimento, botox, alguns fios. Então, a harmonização é um conjunto, não é só um procedimento. Cléia Fonseca, estou gostando. Que bom, Cléia. Se você tiver mais dúvida, manda pra gente. Obrigado, Érica, um beijo, obrigado. O casal Mota Ventura. Tenho vontade de fazer preenchimento labial, mas tenho medo da rejeição. Primeira coisa, a gente pode fazer um teste antialérgico em você. Hoje está crescendo muito o preenchimento labial em homem. Eu já fiz em mim um pouquinho, que eu estava assim, com a boca de traço. Você pode fazer, não fica com cara esquisita, não fica afeminado, não tem nada a ver. Homens e mulheres estão fazendo muito, não fica bico. Eu gosto de brincar que não é porque eu sou de Patos de Minas que eu vou fazer da sua boca um bico de pato. Brincadeira, hein, gente, de pato. Eu adoro patos de Minas. Isso é uma questão de percepção, bom gosto, juízo estético, tem regras para isso, viu? Não preocupa, faz seu aumento de boca que fica ótimo. Não é boca de aquela grande. Eu brinco que lá em Dubai tem uma epidemia, a gente brinca que é boca de linguiça toscana. Sabe aquela boca? Aquilo não é sexy, não é bonito, é horroroso. Uma boca bacana, ela não precisa ser volumosa, é como mama, né? Você não precisa ter uma mama desse tamanho para ficar sexy. Isso é uma bobagem. Pois é, muito obrigado. Lourdinha Boaventura, quero ir com a Inês Marina no seu consultório. Que bom, vai ser um prazer. E com a Inês, minha prima, também, adoro. Isso mesmo, Érica, a gente é patureba. E agora a última, que já tenho 40 minutos, quanto tempo leva a recuperação de uma cirurgia plástica de rosto? Bom, Crica, vai depender da técnica que a gente vai fazer, mas eu sempre peço um mês de repouso. Por que um mês? Porque quando a gente faz pálpebra, laser no rosto, que eu sempre faço, e a plástica convencional, o que acontece? Você fica no hospital um dia, anestesia geral, eu nunca faço com anestesia local, nunca faço em clínica, sempre hospital. Eu te operei hoje, eu te dou alta amanhã, aí você vai para casa amanhã, depois de amanhã você volta à clínica, agora não é mais hospital, é a nossa clínica. A gente já tira os pontos da pálpebra com 2 dias, 2 dias, para não ficar aquela marca horrorosa. Daí a gente começa a fazer hidratação para sua pele, porque o laser de gás carbônico faz crosta, tem que fazer, mas vai valer muito a pena. Depois de 5 dias a gente tira os pontos na frente da orelha, 7 dias atrás da orelha, 10, 12, 15 dias eu tiro os grampos que a gente põe no cabelo. E aí lá pelo 10º dia, suas crostas já caíram, a sua pele está maravilhosa, vira um pêssego, é uma beleza. A plástica tira excesso de tecidos, tira bolsa, reposiciona tecidos no pescoço, mas ela não muda a estrutura, a qualidade da pele, aquele craquelê. Isso tem que ser laser. E o laser ele leva aí 5, 10 dias para as crostinhas sumirem. Lá na clínica, todo dia você vai lá, a gente hidrata, cuida da sua pele e em geral evolui muito bem. Então lá pela 2ª semana, 3ª, você já pode dirigir, você já tem uma certa vida social. Mas como a gente não tem bola de cristal, eu peço um mês. Um mês sempre é legal. Ok? Evanir, um beijo para você também. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu adoro falar para vocês, adoro falar o que eu gosto de fazer. Acho que é uma informação positiva. Eu achava que era uma coisa ruim, autopromoção, mas não é. Já tem estudos que mostram que as pessoas querem informação. E nada melhor do que a informação direto de alguém que faça aquilo que você quer se informar. Né? Então é um prazer e eu gosto muito de vocês e eu espero que vocês gostem do que a gente fala. E, bom, enfim, toda sexta-feira vamos bater um papinho.
tá bom? Mas claro, se vocês quiserem fazer perguntas, assim, a qualquer momento, mandem no Instagram, tem no direct lá, eu sempre vejo, também pode ser e-mail ou Facebook ou qualquer coisa, a gente está aí para tirar dúvidas, tá bom? E se for possível, uma visitinha aqui em Brasília, a gente vai ser um prazer. Viu, Cleia? Eu sei que você mora longe, mas olha, tem consultas online agora. Você entra no nosso site, muncioporto.com.br, a gente pode te ver ao vivo, fazer uma avaliação e assim seria legal. Gide Moraes, minha irmã fez uma plástica comigo, que joia, e ficou perfeito, que bom, querido. Manda um beijo para sua irmã. Márcia, beijo ter você aqui, muito obrigado. Crica, um beijo. Gente, olha, se cuidem. E outra coisa, nós estamos em outubro, hein? Outubro rosa. Todo mundo fazendo avaliação de mama e muito cuidado. Um beijo para vocês. Tchau.